Graças a Deus, queridos, a paz do Senhor. Tô feliz demais de poder retornar aqui para poder gravar mais um vídeo com vocês, trazer uma palavra de Deus para o coração de vocês. Eu não gravei durante algum tempo, estive ausente devido a alguns problemas de saúde, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui para poder gravar mais um vídeo e trazer uma palavra de Deus para o seu coração. É isso mesmo. Eu estou com minha Bíblia aberta aqui no livro de Hebreus, capítulo de número 11 e o verso 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Essa carta aos Hebreus ela foi escrita para o público judeu, né, que ainda observava todos os preceitos, as leis de Moisés e seguia um sistema religioso praticado pelos judeus. E essa carta nos mostra que Jesus é superior aos anjos, que ele é superior a Moisés, que foi um legislador, que ele é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. E essa carta nos mostra que a nova aliança é maior do que a antiga. Nós vamos falar um pouquinho nessa tarde com vocês sobre uma palavra pequena chamada fé. Queridos, viver para Deus, viver uma vida que agrade a Deus, é imprescindível, necessário que se tenha fé. Por quê? Porque é muito difícil eu chegar aqui e falar para você, olha, ou melhor, né? Vamos melhorar aqui para você. É muito fácil eu chegar e dizer para você que eu acredito nesse copo aqui. Eu acredito que é um copo porque eu estou vendo. Estou vendo ele aqui na minha mão. Agora, o difícil é eu acreditar em Deus sem eu ver. E a palavra do Senhor diz que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Ou seja, a fé, ela me faz crer naquilo que os meus olhos não vê. Se eu não acreditar que Deus ele existe, dificilmente eu vou ter um contato, uma intimidade com Ele. Se eu não acreditar que Deus existe, dificilmente eu vou conseguir agradá-lo. Nós precisamos acreditar piamente na existência de Deus. E é muito fácil você saber que Deus existe. Por quê? No Salmo 19 o Senhor diz que, ou melhor, o Senhor ele se revela por meio da criação de uma maneira geral. Segundo, ele se revela por meio da sua palavra de maneira específica e revela por meio da sua graça e do seu perdão.
E não existe só essas 4 formas de Deus se revelar. Não. Existem mais formas em que Deus ele se revela a nós. Então é impossível alguém provar que Deus não existe. O primeiro passo para que nós venhamos agradar a Deus é acreditar que Ele existe. Você acredita que Deus existe? Acredita que o Senhor ele pode fazer algo extraordinário por você? Você acredita que Jesus é Senhor da sua vida? Se você acredita, esse é um dos primeiros passos para se agradar a Deus. Segundo lugar, nós devemos não só crer que Ele existe. Não basta só isso para agradar a Deus. Nós devemos crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. Você nunca vai seguir a Deus, querido, e vai ficar de mão abanando, ou ficará de mão abanando. Não. Existe uma recompensa para todos aqueles que seguem a Cristo, que seguem a Deus. Deixa eu te perguntar alguma coisa. Talvez você até crê que Deus existe. Mas será que você tem buscado ao Senhor da maneira correta para você ser galardoado por Ele? Isso eu digo com muita clareza. Será que nós temos buscado ao Senhor e temos obedecido a sua palavra para viver uma vida que agrade a Ele e para um dia ser galardoado? Porque todos aqueles que acreditam que Ele existe, todos aqueles que entendem que Ele dá recompensa àqueles que o buscam, eles também entendem que é necessário que para agradar a Deus precisa-se de uma vida de obediência à palavra de Deus. Se nós não obedecermos, se nós não acreditarmos naquilo que Deus é, naquilo que Deus pode fazer por cada um de nós, dificilmente nós vamos agradar a Ele. Dificilmente nós vamos agradar ao Senhor. Então saiba disso, queridos. Primeiro, nós precisamos crer que Ele existe. Nós precisamos acreditar que Ele é Senhor das nossas vidas. E nós precisamos acreditar que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Uma das coisas que mais tem entristecido o coração de Deus é a incredulidade. As pessoas não creem que Deus existe. As pessoas não creem que Deus faz milagres. As pessoas não creem que Deus ele recompensa aqueles que servem a Ele. As pessoas não acreditam mais. E fica impossível Deus fazer qualquer coisa para quem não acredita na sua palavra. Fica impossível Deus fazer alguma coisa para quem é incrédulo. Você acredita que Deus pode fazer algo diferente por você? Você acredita que você, nesse mundo em que vivemos, você pode agradar a Deus? E mais, o Senhor, Ele nos mostra aqui que para recebermos todas as promessas que Ele nos prometeu, nós precisamos acreditar. Porque, queridos, é muito fácil acreditar na promessa quando ela aconteceu.
É muito fácil eu acreditar que Deus ele faz coisas extraordinárias depois que aconteceu. O duro é eu acreditar na promessa quando eu não vejo nada acontecendo. Acreditar que Deus pode fazer algo extraordinário quando tudo está difícil, quando tudo parece que não vai acontecer, é muito difícil. Sabe, queridos? Nós devemos entender que Deus existe, devemos entender que Ele é galardoador daqueles que o buscam e devemos entender que para que as promessas se cumpram na nossa vida, nós devemos acreditar que Ele existe, que Ele recompensa aqueles que o buscam e que Ele é o único capaz de cumprir as promessas dele na nossa vida. Muitos foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, montes, covas, cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para eles, sem nós não fossem aperfeiçoados. Queridos, nós devemos entender que Deus, Ele cumpre as promessas. Muitos sofreram, foram humilhados e não viram as promessas de Deus se cumprindo. Muitos. Mas nunca deixaram de acreditar, porque Deus, Ele cumpre as promessas. Aquilo que eles profetizaram, aquilo que eles ministraram segundo a palavra do Senhor, Deus, anos e anos depois, veio a cumprir. Eles não viram as promessas do Senhor se cumprir. Esses homens, por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro para você entender. Isaías. Isaías não viu as suas profecias se cumprirem. Se cumpriram em Cristo, 700 anos depois. Mas nunca deixou de acreditar que Deus cumpria as suas promessas. Jesus cumpre promessas. Deus cumpre promessas. Mas tudo se resume a uma coisa: acreditar naquilo que os nossos olhos não podem ver. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.